Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom encontrar você de novo em mais uma Direção Espiritual. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Direção Espiritual, imitação de Cristo. Já tivemos um longo caminho. Estamos no livro 4, capítulo 10. Você que me acompanha pela TV Evangelizar, é muito bom estar com você. E você que está no meu canal do YouTube, muito bom estar com você. Livro 4, capítulo 10, não se deve deixar a Sagrada Comunhão sem causa legítima. Ou seja, vamos ver hoje que você não pode ficar sem comungar, a não ser que a causa seja grave. Não, você não pode ficar sem comungar. Deus quer que você comungue, Deus quer que você comungue. Ei, eu estou falando hoje com católicos, né? Obviamente, hoje eu estou falando com católicos, porque católicos que comungam o Santíssimo Sacramento. Você não pode ficar sem comungar. É desejo de Deus que você comungue. Ou seja, com frequência recorra à fonte da graça. Qual é a fonte da graça? A Eucaristia. A fonte da misericórdia divina. A fonte da bondade de toda pureza. Lá é a fonte de toda a graça, minha gente. Para que possa se curar de suas paixões e vícios, a Eucaristia cura suas paixões e os seus vícios. E mereça fazer-se mais forte, mais vigilante contra as tentações. Quando você comunga, você fica mais forte contra as tentações e as ilusões do demônio. Então por que muita gente está fraca na luta contra o demônio? Porque não comunga. E se comunga, não comunga do jeito certo. O demônio sabe qual é o fruto da Santa Comunhão. E como é precioso remédio que nele encontram as almas dos fiéis fervorosas. Por isso, ele se esforça em todas as ocasiões e por todos os meios para afastá-las dela o quanto pode. É óbvio, se a Eucaristia fortalece você na luta contra o demônio, logo ele não quer que você comungue. É óbvio, minha gente. É por isso que muitas vezes você é tentado a não ir na missa dia de domingo. Ah, não vai na missa hoje não, tá frio. Gente, é absurdo, hein? Eu como padre, eu como pároco, é incrível. Dia de chuva, o público é muito menor. Por exemplo, sem brincadeira, dia de chuva, de 100%, eu recebo na igreja 60%. Às vezes eu vi até 40%. Porque choveu. Porque choveu. Então quantas pessoas, porque tá uma chuva feia, e aí ela fala assim, hoje eu não vou para a missa não, olha a chuva que tá. Porque ela sabe. E muitas dessas pessoas têm carro, mas não vai, não quer ir para a missa. Ou na verdade foram tentadas pelo diabo a ficarem em casa, ficaram no seu comodismo, foram tentadas. Porque o diabo sabe que se você for para a missa, se você comungar, você fica forte. O diabo não quer que você comungue. Já temos falado disso, o ideal seria que você comungasse todos os dias. Porque quanto mais dias você comungar, mais forte você fica. Agora você acha que o diabo quer isso? Que você comungue todos os dias? Não, ele vai fazer de tudo para você não comungar. Aliás, de quando em quando eu ouço muitos testemunhos, principalmente nos retiros que a gente faz, nas quaresmas que a gente faz, nos retiros que a gente faz, pessoas dizendo assim, fazia 19 anos que eu não comungava. 19 anos que eu não confessava, 19 anos. Aqui eu estou falando com gente que talvez faz anos que não confessa, faz anos que não comunga. O diabo ama essa situação. Quanto menos comunhão, mais fraco você fica na fé. Quanto menos você comungar, mais fraco na fé você está. Sim, a comunhão é tudo que a gente precisa, gente. O diabo não quer que você comungue, porque ele sabe o poder da Eucaristia.
Por isso, muitas pessoas são surpreendidas pelas grandes tentações do demônio quando pensam em preparar-se para a Santa Comunhão. Como está escrito no livro de Jó, este espírito maligno mete-se entre os filhos de Deus para perturbá-los com sua costumeira malícia, para torná-los excessivamente tímidos ou receosos e, deste modo, esfriar sua devoção ou tirar-lhes a fé com as oposições que lhes sugere. E assim consegue muitas vezes que deixem de todo a comunhão ou cheguem a ela com frouxidão. O diabo vai fazer de tudo para que você não comungue. O diabo vai fazer de tudo para você deixar a Eucaristia. Não importa o que ele faça. E quantos deixaram a Eucaristia? Quantos? Eram de missa diária, hoje não são mais. Ao menos eram de missa dominical, hoje não são mais. E muitos o diabo faz com que cheguem à comunhão com frouxidão, sem fervor, sem devoção, sem adoração. Isso para o diabo é ótimo também. Você pode comungar, você pode, porque você comunga sem amor, você comunga sem devoção. Na verdade, para mim é até bom, porque você trata com desprezo, você trata com ingratidão alguém que te ama tanto. Para o diabo é bom, ou ele te separa da comunhão, ou ele faz com que você seja frouxo ao comungar. Mas não podemos deixar que suas astúcias e tentações nos paralisem, por mais torpes e horrendas que sejam. Em vez disso, devemos repelir os abomináveis fantasmas que nos são apresentados. Eis que devemos fazer, rir com o desprezo deste espírito miserável e nunca abrir mão da sagrada comunhão em razão das perturbações que ele nos causa. Nunca abrir mão da comunhão. Nunca abrir mão da comunhão, seja o que for, não abra mão da comunhão. Não abra mão, não abra mão. Eu me lembro que antes de ser frei ainda, eu tive uma saída de família. Nós fomos para a praia no domingo. E domingo é dia de missa, gente. E fomos para um lugar que nós não conhecíamos e eu sei que lá eu infernizei a minha família e falei, olha gente, eu preciso de uma missa. Eu não vou ficar nessa praia o dia inteiro, eu preciso de uma missa. Quem quer vem comigo. De 15 pessoas que foram, 3 me acompanharam e a gente foi atrás de missa. Perdemos a tarde inteira atrás de missa, até porque não fizemos as nossas pesquisas antes, né? Porque o ideal é, você vai sair, pesquise, veja o lugar, estude o lugar, estude a região que você vai e falar, então tem uma missa tal hora, eu então vou nessa missa, aí depois que eu vou para a praia, tal, organiza a sua vida. A gente não se organizou muito bem. Chegamos lá, começamos a procurar a missa. Chegamos numa igreja, a missa tinha acabado de acabar. E fomos até que achamos. Perdi a praia, mas não perdi a minha missa. Agora, os outros lá ganharam a praia, mas perderam a missa. Eu prefiro ficar com a minha missa do que com a praia. Quem ganhou mais nessa? Quem tomou banho de praia? Quem tomou banho de sol? Ou aqueles que, além de ter... Porque a gente também brincou na praia. A gente, além de brincar na praia, recebemos o sol verdadeiro que é Jesus Cristo. Gente, a gente precisa entender, o diabo não quer que você comungue. O diabo vai falar para você, não, hoje não tem problema você não ir para a missa, hoje você está em família, hoje é dia de lazer. Isso é tudo artimanha do diabo. O único motivo justo, é interessante, o catecismo fala, quando é que você pode faltar na missa? Claro, existem pessoas que têm trabalhos que ela não tem escolha, é o seu ganha-pão, e você tem que trabalhar no domingo. Motoristas de ônibus, gente que trabalha às vezes em farmácia. Quantas profissões precisam trabalhar no domingo? Mas lembremos-nos, tem a missa de sábado, muitas igrejas, a partir do meio-dia, a partir das 3 horas da tarde, já celebram a missa de domingo. Então, você não pode ir no domingo? Vá no sábado. Vá no sábado.
Lembrando que tem muitos horários, mesmo você que trabalha no domingo, com tantos horários de missa que tem, dá para você ir em um horário mais cedo, ou quando você chegar do trabalho dá para ir, ou então você vai no sábado. Gente, hoje em dia é muito difícil ter desculpa para não ir para a missa, viu? Hoje em dia, com tanto de missa que tem, com tanto de horário que tem, às vezes na sua paróquia não tem, mas nas outras paróquias tem. Vá para outra paróquia. Então é claro, tem pessoas que não podem ir na missa domingo porque trabalham, mas estou te dizendo, vá ao sábado. Ou então, no domingo, de que hora até que horas você trabalha? Vai ter uma missa sim para você, geralmente tem. Quando é que você falta na missa? Qual é o motivo justo? É quando você está doente. Se você estiver doente, é o motivo justo. Você não precisa ir para a missa, você está doente. E aí sim você pode ligar uma televisão e essa missa pela TV vai ser válida. Lembrando, gente, que missa pela TV não é válida. Não é válida. Ou seja, se você pode estar na missa presencial, a missa pela televisão não é a mesma coisa. A missa pela televisão, ela vale para os doentes. Ela tem essa eficácia maior para os doentes. Então, quando você está doente, até mesmo vivemos momentos críticos da pandemia, né? Onde as igrejas fechadas, aí, ok, a missa pela televisão, ela tem um sentido muito grande. Agora, se as igrejas estão abertas, se todo mundo está... Se a gente pode ir na missa presencial, obviamente, precisamos ir na missa presencial e missa online não é a mesma coisa, não é. Você pode comungar pela câmera? Claro que não. Missa é para a gente comungar, minha gente. Então a gente tem que estar na missa presencial para comungar o corpo de Cristo. Amém? Então qual é o motivo justo para faltar na missa? Doença. Ou então porque você está cuidando de um doente. Ou então porque você está fazendo uma caridade. Entende? Então, para cuidar de um doente, você faltou na missa. Isso sim, talvez é um motivo justo. Mas veja, não é qualquer doente. Aquele doente, eu estou falando que você não vai para a missa porque você não pode deixar aquele doente sozinho. Ele depende de você e não tem outra pessoa para ficar com ele, não tem como fazer revezamento. Ou seja, minha gente, são raros os casos onde deixar a missa é válido. Algumas vezes nos afastamos da comunhão por conta do excessivo desejo pelo fervor sensível e por certa inquietação causada pela confissão. Trabalhe nisto, segundo o conselho de pessoas cultas e prudentes, e afaste de seu coração a inquietação e os vãos receios, pois eles destroem a piedade e são obstáculo à graça de Deus. Não se prive da sagrada comunhão por conta de alguma pequena tribulação ou angústia. Vá logo confessar-se e perdoar sinceramente aos outros e as ofensas que deles tiver recebido. E se ofendeu alguém, peça-lhe perdão com humildade, e Deus perdoará também de boa vontade. Não deixe de comungar. Se a tua consciência te acusa de algum pecado, então vá confessar para poder comungar. Se você precisa perdoar alguém, perdoe essa pessoa e vá comungar, mas não deixe de comungar. Ou seja, se prepare para comungar. Se alguma coisa está te deixando angustiada, fala, eu não posso comungar. Quantas pessoas vão para as missas e não comungam? Quantas? Se tem alguma coisa que te angustia, se tem alguma coisa que não lhe deixa comungar, vai então resolver. Eu não vou comungar porque eu briguei com uma pessoa. Então peça perdão para ela e vá comungar. Ou melhor, vá confessar-se, prepare-se com uma confissão e vá comungar. O que você não pode é ficar participando de missas e missas. Tem gente que fica missas e missas e missas sem comungar e vai para a missa, mas não quer saber de comungar. Não, Deus quer que você comungue. Quem não quer que você comunga se chama diabo. E às vezes, se você não está comungando, você está me vendo agora e não está comungando, você está caindo na tentação do diabo, que não quer que você comungue. Ele não quer que você comungue, porque se você comunga, você fica forte. De que serve adiar muito a confissão ou prolongar a Sagrada Comunhão? Por que você fica adiando? E tem gente que está sempre adiando e está há anos sem comungar, está há anos sem se confessar. De que adianta isso? Purifique o quanto antes a sua alma.
Elimine depressa o veneno da culpa. Tome sem demora o remédio saudável. Assim se sentirá melhor do que se continuasse a postergar. Até quando você vai prolongar a tua confissão? Até quando você vai ficar postergando a sua comunhão? Até quando? Até quando? Até quando você vai ficar sem comunhar? Até quando você vai ficar sem comungar? Até quando você vai ficar sem se confessar? Até quando? Ah, Frei, porque eu não posso. Até quando você vai ficar nessa vida? Até quando você vai ficar sem casar? Até quando você vai ficar sem Jesus? Até quando você vai ficar sem comunhão? Até o final da sua vida? Você tem certeza que você quer morrer no estado sem comunhão e sem confissão? Você tem certeza que você quer fazer isso? Até quando? Se hoje você deixar de comungar por uma razão, talvez amanhã se apresente outra maior. E assim irá se afastando cada vez mais da comunhão e se sentirá menos disposto a recebê-la. Então hoje eu não comungo por causa disso, amanhã eu não comungo por causa daquilo. E aí vai virando uma bola de neve. E é por isso que tem gente que há anos não comunga, há anos não confessa. O autor dessa tentação se chama Satanás, se chama diabo. Ele não quer que você comungue. Gente, está claro? Pelo amor, filho e filha, eu não estou aqui para... Filho e filha, eu quero abrir seus olhos. Eu quero abrir seus olhos e que você entenda que é desejo de Deus que você comungue. É desejo de Deus que você comungue. É desejo da igreja que todo fiel católico comungue. É desejo de Deus. Faça o que for preciso. Mude o que precisar mudar. Procure um bom sacerdote para conversar. Muitas pessoas vão precisar de um bom padre para conversar, para ver como resolver sua situação. Então procure um bom sacerdote, mas vá comungar. E veja, eu não estou falando para você comungar de qualquer jeito, com a alma suja, cheia de pecado, não. Vá se confessar, vá comungar, mas não fique sem comunhão. Saia o mais depressa que puder desse estado de debilidade. Saia o mais depressa possível deste estado em que você se encontra. E preguiça. Muitos estão numa preguiça espiritual. Porque de que serve viver sempre na ansiedade e na desordem, afastando-se cada dia mais da mesa eucarística? Saia depressa dessa situação que você vive. Eu estou dizendo para você que, por exemplo, que mora junto, saia depressa dessa situação para que você possa comungar. Você, casalzinho de namorado, que está tendo relação sexual no seu namoro e por isso você não comunga, saia depressa dessa situação para que você vá comungar. Você que está no adultério e por causa do adultério não pode comungar, saia depressa disso para que você volte a comungar. Eu não sei qual é o pecado que está te impedindo de comungar, mas muita gente não está comungando porque a consciência acusa. E verdade, que bom que você não está comungando sem ter confessado, mas até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar sem arrependimento? Até quando você vai ficar nessa preguiça espiritual? Até quando? Que seja como Zaqueu. Zaqueu era um ladrão. Quando Jesus entrou na casa dele, Jesus disse para Zaqueu: hoje eu quero ficar na sua casa, não é amanhã, é hoje. E Zaqueu acolheu Jesus em casa e Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa, não é amanhã. Jesus quer entrar na tua vida hoje, filho. Então, pelo amor de Deus, para de postergar sua confissão. Para de postergar a sua comunhão. Então que no próximo domingo, até chegar domingo agora, você vá comungar. Você vá se preparar. Vá procurar uma igreja para se confessar. Vá comungar Jesus. Até quando? Até quando? Até quando?
reanima o teu fervor para receber Jesus. Pelo contrário, não há nada mais nocivo do que prolongar a comunhão por muito tempo. Não há nada mais nocivo à sua alma do que ficar prolongando a comunhão. Gente, isso aí é morte para a sua alma. É morte. Pois esta demora frequentemente causa uma grande frouxidão. É por isso que tem almas frouxas. Quanto menos comunhão, mais frouxidão na vida espiritual. Quantos jovens eram de grupo de jovens, fizeram o crisma, depois debandaram. Quantos de vocês eram de grupo de oração, mas hoje debandaram? Vai na missa um domingo sim, domingo não, 2 domingos sim, 4 domingos não. A sua vida espiritual está frouxa, você já não reza e você não comunga. Até quando você não sabe o quão nocivo é para você ficar prolongando a comunhão por muito tempo? Você deve comungar todos os domingos, com a alma preparada, bem disposta, com fervor, com a alma confessada. E digo mais, se você pode, você deveria comungar todos os dias. A igreja gostaria que você comungasse todos os dias. Seria muito bom se você comungasse todos os dias. Porém, ó dor, há cristãos tão fracos e mornos que adiam com satisfação a confissão e desejam retardar a Santa Comunhão para não se verem obrigados a guardar sua alma com maior cuidado. Então vão adiando a confissão, vão adiando a comunhão. E veja, uma vida de comunhão frequente, ela exige uma vida de santidade. Então é interessante, a vida de comunhão, ela te chama a uma vida de santidade. Porque se eu não largar aquele pecado, eu não posso comungar. Então, vida eucarística é vida de santidade, é uma vida que te chama a santidade, porque se eu cometer este pecado, eu não posso comungar. Então, para poder comungar, eu preciso não fazer esse pecado. Veja, é uma vida que vai te puxando para a santidade. Então, é importante a vida eucarística. Ela vai te puxando para a santidade, ela vai te chamando dia após dia a santidade. É Jesus. Ó, como tem pouco amor e fraca devoção os que tão facilmente abandonam a Sagrada Comunhão. Ao contrário, como é venturoso e agradável a Deus aquele que vive tão bem e conserva a sua consciência tão pura, que está preparado para comungar todos os dias. Isto deve ser tua alma. Assim deve ser tua alma, preparado para comungar todos os dias. E o que é estar preparado para comungar todos os dias? É não estar em pecado mortal. Repito o que eu já falei em vídeos passados. A única coisa que te impede de comungar é o pecado mortal. Pecado todo mundo tem. Então você sempre vai ter pecados veniais, você sempre vai ter pecado. Se a gente não pudesse ter pecado para comungar, ninguém comungaria. Agora, você não pode ter pecados mortais. Então, ou seja, o que eu estou dizendo? Todo dia você tem que estar preparado para comungar. Ou seja, todo dia você não pode ter pecado mortal na sua vida. E se caiu em pecado mortal, se confesse o quanto antes, para poder comungar. Ao contrário, como é venturoso e agradável a Deus aquele que vive tão bem e conserva sua consciência tão pura que está preparado para comungar todos os dias, e com efeito comungaria se lhe fosse permitido e pudesse fazê-lo sem que isso parecesse afetado ou estranho. Aquele, porém, que algumas vezes deixa de comungar por humildade ou por alguma causa legítima que o impede, é digno de louvor pelo respeito que consagra a este santo mistério. Se, porém, seu fervor esfriar, deve despertar a si mesmo e fazer o que convém. E o Senhor ajudará sem demora por causa de sua boa vontade, que é a que ele especialmente atende. Se você não comunga por humildade, ou seja, eu tenho um pecado que não
não faz com que eu possa comungar. Eu não posso comungar porque eu estou em pecado grave. Então, parabéns para você que não comunga. Mas use também dessa humildade para se confessar e para estar preparado para a comunhão na próxima vez. Deus quer que você comungue, filho. Jesus quer entrar na tua alma. Jesus quer que a comunhão foi feita para você. Tomai todos e comei, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ele quer que você coma, Ele quer que você beba o seu sangue. Quando estiver legitimamente impedido de comungar, então se um dia você estiver proibido de comungar, ou por causa de um pecado mortal, ou por causa de alguma justa impossibilidade, que você possa fazê-lo em espírito e conservar sua santa intenção, assim não será inteiramente privado do fruto deste sacramento. Ou seja, se você não pode comungar, faça um exame de consciência, peça perdão dos seus pecados e fala: Jesus, por meu pecado eu não posso te receber hoje, mas eu prometo me confessar o quanto antes para lhe receber. Quando você faz isso com humildade, com o coração, você já está recebendo os frutos desta comunhão. Porque você está comungando por desejo. Você não comunga porque tem um pecado grave. Mas você está dizendo para Deus: Deus, na próxima eu estarei aqui. Senhor, eu vou me confessar o quanto antes para poder lhe comungar. Ou então, quando você estiver doente, comungue por desejo, comungue de forma espiritual. Ainda que todo fiel deva, em intervalos regulares, receber sacramentalmente o corpo de seu Redentor com afetuosa reverência e buscar nisso antes a glória e honra de Deus, que sua própria consolação, pode contudo também comungar espiritualmente cada dia, a cada hora, com muito fruto. Então, quando nós não podemos comungar presencialmente, nós podemos comungar espiritualmente. Então, se você comunga todos os dias, se um dia você não pôde comungar, aconteceu um problema no meu trabalho, hoje eu não posso ir de jeito nenhum na missa, e aí você vai, eu estou falando dos dias de semanas, né? E aí você vai dizer: Jesus, hoje eu vou comungar de forma espiritual. Jesus vai acolher Jesus vai te dar essa graça espiritual. Mas você vai lutar para comungar todos os dias da sua vida. Você vai lutar para comungar sempre que você puder. Quando o homem comunga misticamente, se alimenta invisivelmente de Jesus Cristo, bem como medita piedosamente nos mistérios de sua encarnação e paixão, ele se abrasa em seu amor. Então, quando a comunhão espiritual é bem feita, ela também gera frutos em nós. Mas é claro, o que é a comunhão espiritual? Não pode ser também uma fuga ou um apoio. Ou seja, eu não posso comungar presencialmente, eu não posso comungar o corpo de Cristo porque estou em pecado, então eu vou continuar no meu pecado e vou comungando só espiritualmente. Ora, cuidado. Porque aí eu não sei se essa comunhão espiritual vai produzir tanto fruto em você. Veja, a comunhão espiritual, ela produz muito fruto em quem tem o hábito de comungar e porque por um motivo aconteceu, ou por um pecado grave, ou por doença, ou por algum outro motivo justo, ela não pode comungar. Não podendo comungar, eu faço a minha comunhão espiritual. Agora você que se acomodou, cuidado. Se você está aí, você já acomodou há anos que eu só comungo espiritualmente, cuidado, porque você pode ter se apoiado na comunhão espiritual, mas você está vivendo num comodismo, porque você tem como mudar a sua situação, você tem como comungar, só que por relaxamento, porque você se acostumou com essa situação, você não busca mais a confissão e você não busca comunhão. Cuidado, porque se você se acomodou, eu já não sei se a comunhão espiritual tem trazido tantos frutos à sua alma. Quem não se prepara para comungar
senão por ocasião de alguma festa, ou porque o costume o obriga, quase nunca se achará bem preparado. Feliz aquele que se oferece ao Senhor em sacrifício todas as vezes que celebra ou comunga. Ao celebrar o santo sacrifício da missa, não seja nem vagaroso nem apressado, nem se adapte ao ritmo de quem o escuta. Vou ler de novo. Quem não se prepara para comungar, senão por ocasião de alguma festa, ou porque o costume o obriga, quase nunca se achará bem preparado. Ou seja, é preciso se preparar para comungar. Se prepare. E a melhor forma de se preparar é com confissão. Boa confissão. E veja que agora fala com os padres, né? Ao celebrar o santo sacrifício da missa, não seja nem vagaroso, ou seja, não posso demorar demais, mas também não posso ser muito apressado. Mas se adapte ao ritmo de quem o escuta. Lembre-se que você não deve causar desconforto nem tédio, mas seguir o caminho adequado e sim atender mais ao que serve os outros do que a sua própria devoção ou afeto. Ou seja, a missa não deve ser nem muito demorada, né? Um dia eu ouvi de um padre que ele celebrava a missa em 7 horas. 7 horas de missa. E a missa ia até 3 horas da manhã. Eu falei, meu Deus! E sem avisar o povo. Então, 7 horas de missa. Então, ou seja, é complicado. Padre Pio, por exemplo, nas suas missas demoravam 3 horas. Eu acho que a gente também precisa entender o que é exagero. Exagero talvez sejam 7 horas de missa, 6 horas de missa, 5 horas de missa. Eu creio que dá sim para ter. Nós fiéis católicos temos que entender que uma missa bem celebrada, com uma homilia bem feita, com tudo ali bem celebrado, é possível sim que uma missa possa chegar a 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de missa. Talvez mais do que isso não é necessário, né? Agora, também não uma missa rápida demais. 10 minutos de missa é muito rápido. Para eu celebrar em 10 minutos dá para celebrar, mas é muito rápido. A gente acaba não vivendo o mistério. Então, nem exagerado, nem de menos. Agora, é claro, eu falei de 3 horas, eu dei o exemplo de Padre Pio. As nossas missas geralmente é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Eu, por exemplo, gosto de celebrar em 2 horas. Quando eu celebro em 2 horas de missa, é muito tranquilo. Ou, no mínimo, 1 hora e meia. 1 hora já é apertado. 1 hora já é apertado para você celebrar com calma, para você celebrar com carinho, para você fazer uma boa homilia para o povo. Então, 1 hora e meia de missa é muito bom, é muito adequado, né? 1 hora dá para celebrar também, uma boa missa. Eu não estou falando que não dá para celebrar. 1 hora, uma boa missa. Eu estou falando agora de mim. Eu gosto de celebrar a missa no mínimo 1 hora e meia. E gosto muito quando é 2 horas. 2 horas eu celebro com mais calma, com mais tranquilidade, e dá pra gente cantar, dá pra gente rezar, dá pra fazer uma boa homilia, dá para inclusive ter adoração depois da missa, quando tem a bênção do Santíssimo depois da missa. Então, 2 horas é muito adequado. Resumindo, minha gente, concluindo, a gente tem que amar a missa. A gente tem que amar a missa. Padre Pio muitas vezes corrigiu pessoas na missa quando elas olhavam o relógio. Às vezes as pessoas ficam na missa olhando a hora. Ame a missa, adentrem na missa. E veja, o capítulo de hoje não se deve deixar a Sagrada Comunhão sem motivo justo. E eu creio que ficou tudo muito claro para você. Não deixa a comunhão, não deixa a comunhão. Então você que comunga só no domingo, procure comungar todos os dias que você puder. Você que já comunga todo dia, continue. E você que está há anos sem comungar, vá se confessar,
Até quando você vai ficar nessa vida? Vá se preparar para esse banquete sagrado. Jesus está te esperando. Jesus está te esperando. Vem, vinde a mim. Jesus quer comungar. Jesus quer que você o comungue. Jesus quer que você o receba. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.